A história da JBL remonta do ano de 1946, quando James Bolland Lansing, daí vem a JBL, não significa joga uma batida louca, e sim o nome do seu fundador. O engenheiro de som renomado fundou uma empresa em Los Angeles, Califórnia. Lansing tinha um objetivo claro em mente: criar equipamentos de áudio de alta qualidade que oferecessem uma experiência sonora excepcional. E hoje nós iremos conhecer um pouquinho da história desse autodidata chamado James, e que ele nunca esteve sozinho. Sempre rodeado de pessoas, ele conseguiu fundar uma das melhores empresas respeitadas no campo do áudio. Vamos conferir agora. A JBL começou inicialmente como uma empresa de alto-falantes profissionais, fornecendo equipamentos de som para teatros, estúdios de gravação e cinemas. Ou seja, não é pouca coisa começar já tendo esse tipo de cliente em seu portfólio. Você precisa ter uma bala na agulha para entregar um trabalho bem maneiro. Seu compromisso com a excelência sonora, inovação e tecnologia rapidamente chamou a atenção do setor de áudio. James Bolland Lansing, conhecido como J.B. Lansing, vamos chamar de James mesmo, vai, nasceu em 14 de janeiro de 1902, em Grand Ridge, Illinois, nos Estados Unidos. Ele mostrou interesse pela música e eletrônica desde jovem. Sua paixão pela música e habilidade técnica o levaram a buscar uma carreira no campo do áudio. Durante sua juventude, James desenvolveu habilidades técnicas autodidatas e um talento para a música. Ele era um pianista talentoso e buscava tocar em bandas locais. Sua paixão pela música e pelo som o levou a explorar o mundo da eletrônica e dos alto-falantes. Ou seja, ele já era um pianista, mas o mundo da eletrônica ali puxou a curiosidade dele e decidiu explorar mais essa área, largando assim, de fato, o piano, mas não largando assim, não que ele não tocasse mais, ele ainda tocava, mas não era mais de uma maneira profissional, entendeu? Ele focou naquilo que mais chamou a atenção dele. Aos 14 anos, James construiu seu primeiro alto-falante caseiro, usando uma lata de café e um pedaço de fio. Esse foi o começo de uma jornada no campo do áudio e uma indicação precoce do seu talento e curiosidade. Após concluir o ensino médio, James trabalhou em diferentes empregos relacionados à eletrônica, aprimorando suas habilidades e adquirindo experiência prática. Ele buscou conhecimento e educação para complementar através de cursos noturnos e aprendizado. Ou seja, realmente, pessoal, uma coisa que eu vejo assim é que muitas dessas pessoas autodidatas, ou então até que começam a montar a sua própria empresa, nunca para de estudar, cara. Nunca para de estudar. E esse é o caso dele, tipo, ele já trabalhava pela manhã e à noite ainda fazia cursos técnicos para aprimorar. Nos anos 1920, James começou a trabalhar como engenheiro de som e pesquisador no campo da rádio e cinema. Ele foi um dos pioneiros na introdução de tecnologias de som no cinema, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas de som mais avançados e imersivos. E realmente iremos ver muitas inovações que a JBL fez neste campo. A experiência adquirida durante o emprego no cinema e no rádio deu a James a compreensão profunda dos desafios e oportunidades no campo do áudio. Ele estava determinado a criar alto-falantes e sistemas de som que oferecessem uma qualidade sonora superior e uma experiência de audição excepcional. E ao longo de sua carreira, ele foi responsável por várias outras invenções notáveis. Ele introduziu tecnologias pioneiras, como diafragmas de alumínio para alto-falantes, sistemas de som com múltiplos alto-falantes e guias de onda para melhorar a dispersão do som. A juventude de James foi marcada por sua curiosidade, paixão pela música e busca incansável pela excelência no campo do áudio. Esses traços definiram sua trajetória como um dos pioneiros na indústria e deixaram um legado duradouro na forma de como as marcas de áudio mais respeitadas do mundo. Enquanto a Segunda Guerra Mundial comia solta, Lansing Manufacturing Company produzia alto-falantes e equipamentos de som para uso militar. A empresa foi criada por James lá em 1927 e desempenhou um papel importante no fornecimento de sistema de comunicação e equipamentos de áudio para as Forças Armadas durante o conflito. Após o fim da guerra, em 1946, a Lansing Manufacturing Company foi renomada como James B. Lansing Sound Incorporated e mais tarde se tornou a JBL que conhecemos hoje. Adotando as iniciais de seu fundador, a JBL continuou a desenvolver tecnologias inovadoras, expandir sua linha de produtos e se destacar como líder no campo de áudio profissional e de consumo. Embora 1944 não seja diretamente associado ao estabelecimento da JBL, foi um período que James Bolland Lansing estava ativamente envolvido na indústria de áudio, contribuindo com seus conhecimentos e estabelecendo as bases para o futuro do sucesso da empresa. Mas a criação oficial mesmo da JBL remonta no ano de 1946, ao final da Segunda Guerra. Após anos de experiência trabalhando no campo do áudio e desenvolvendo tecnologias inovadoras, James decidiu dar vida à própria visão. Ele fundou a JBL com a missão de produzir alto-falantes e sistemas de som que ultrapassassem os padrões existentes e oferecessem um desempenho sonoro excepcional. A empresa começou sua jornada fornecendo alto-falantes e componentes de áudio para a indústria cinematográfica e teatro de um jeito mais profissional. James estava determinado a criar produtos de alta qualidade desde o início, que atendessem às necessidades exigentes do mercado profissional de som.
Um dos primeiros e mais notáveis produtos da JBL foi o modelo D101, lançado em 1946. Esse alto-falante foi projetado para oferecer reprodução sonora precisa e clara, características importantes para aprimorar a experiência dos espectadores nos cinemas e teatros. O D101 era um alto-falante de cone de 15 polegadas, com uma resposta de frequência ampla e uma capacidade de lidar com altos níveis de potência. Além do D101, a JBL desenvolveu uma série de produtos que tornaram referentes na indústria de áudio profissional. Destacam-se os modelos 375 e o 075, que eram drives de compressão de alta frequência. Esses componentes eram usados em sistemas de som de alta potência e proporcionavam uma reprodução precisa das frequências mais altas, garantindo clareza e detalhamento sonoro. Mas foi em 1950 que o sistema de som Voice of the Theatre foi criado. Eu não sei se eu pronunciei muito certo. Ele foi um dos produtos mais icônicos e influentes criados pela JBL ao longo de sua história, para atender às necessidades exigentes do setor cinematográfico e dos teatros, proporcionando uma experiência sonora imersiva e de alta qualidade. A criação do Voice of the Theatre foi uma colaboração entre James e sua equipe de engenheiros talentosos. Eles se puseram a projetar um sistema de alto-falantes que pudessem oferecer uma reprodução sonora precisa, potente e dinâmica, capaz de preencher grandes espaços de som e de qualidade cinematográfica, isso também servindo para teatros. Esse sistema sonoro consistia em uma combinação cuidadosamente projetada de alto-falantes de alta fidelidade, gabinetes acústicos e componentes eletrônicos. O design abrangente e inovador desses alto-falantes permitia uma resposta de frequência ampla, reprodução precisa de diálogos e detalhes sonoros e efeitos especiais, além de uma capacidade de reprodução de graves profundos e impactantes. Isso em 1950. Uma das características distintivas desse sistema sonoro era o uso de drivers de compressão, como o famoso driver de 15 polegadas, modelo 375 da JBL. Combinados com um alto-falante de graves de cone de 15 polegadas, essa combinação oferecia uma resposta de frequência equilibrada, clareza excepcional e uma capacidade de lidar com altos níveis de potência sem distorção. Sabe, quando você aumenta o som assim e você percebe que começa a ficar um chiado, alguma coisa estranha? Então, esse sistema de som, ele não fazia isso. O Voice of the Theatre não foi pouca coisa. Esse produto se tornou uma referência na indústria cinematográfica e teatral, sendo amplamente adotado nas salas de cinema e palcos ao redor do mundo. Sua capacidade de fornecer o som impactante, diálogos claros e detalhes sonoros precisos faz dele uma escolha popular entre os profissionais de som, engenheiros de áudio e até entusiastas do cinema. E olha só, a JBL estava a todo vapor, mas James infelizmente faleceu em 24 de setembro de 1949, aos 49 anos de idade. Sua morte prematura foi resultado de uma série de eventos trágicos. Olha só, em 1947, James sofreu um ataque cardíaco que deixou com problemas de saúde gravíssimos. Ele precisou se afastar do trabalho por um tempo para se recuperar. Durante esse período, suas obrigações foram assumidas por outros membros da equipe da JBL. Apesar das suas complicações de saúde, James continuou a se envolver ativamente na empresa e a contribuir com suas ideias e conhecimentos técnicos. Ele era altamente respeitado na indústria do áudio e seu nome era sinônimo de excelência em qualidade de som, e é até hoje. Mas infelizmente, em setembro de 1949, James sofreu outro ataque cardíaco fatal dessa vez. Sua morte foi um grande choque para a JBL e para toda a comunidade do áudio. O legado de James viveu através da empresa que ele fundou e dos produtos inovadores que continuaram a ser desenvolvidos em seu nome. Mas após sua morte em 1949, a JBL passou por uma transição em termos de liderança. A empresa continuou a operar e expandir seus negócios com base em seus fundamentos estabelecidos por James. A liderança da JBL foi assumida por William Hillard Thomas, que era o vice-presidente da empresa na época. Vamos chamar ele aqui de Thomas, tá? Thomas já havia desempenhado um papel importante no desenvolvimento da JBL ao lado de James. O Thomas, ele era parceiro do James já, entendeu? Então o que James projetava, fazia a fórmula dele lá de um novo produto, Thomas já ia lá e mandava fazer, entendeu? Já fazia com os engenheiros. Então eles eram, tipo, bem próximos mesmo. Então foi algo natural ele ter assumido a liderança da JBL nessa época. Thomas já estava bem familiarizado com as visões e princípios da empresa. Sob a liderança de Thomas, a JBL continuou a inovar e a produzir produtos de áudio de alta qualidade. Thomas se dedicou a manter o legado e excelência sonora estabelecida por James, mantendo o foco na inovação tecnológica e na satisfação dos clientes. E olha só, ele foi um executivo notável e influente na indústria do áudio. Ele nasceu em 1909 e ingressou na JBL em 1937,
e trabalhou em estreita colaboração com James, o fundador da empresa. Ele assumiu a posição de vice-presidente antes da morte prematura de James. Sob a liderança de Thomas, a JBL continuou a prosperar e expandir seu alcance no mercado. Ele foi um defensor fervoroso da excelência sonora e da inovação tecnológica. Ao longo da sua carreira, Thomas foi responsável por lançar uma série de produtos inovadores que se tornaram referências na indústria do áudio. Ele ajudou a consolidar de vez a reputação da JBL como uma marca líder, reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade de som e desempenho excepcionais. Além de seu trabalho na JBL, Thomas também desempenhou um papel ativo na indústria do áudio como um todo. Ele era respeitado por sua experiência e conhecimento. As suas contribuições ajudaram a mudar o campo do áudio profissional. E olha só, um outro produto notável lançado pela JBL foi o modelo Herzfeld, introduzido em 1954. Olha só, o Herzfeld era um alto-falante de gabinete grande e robusto, construído com madeira de alta qualidade e acabamentos elegantes. Ele incorporava tecnologias avançadas da época, incluindo alto-falantes de cone e drivers de compressão, para oferecer uma experiência sonora incrível. O Herzfeld foi considerado um dos melhores alto-falantes disponíveis naquela década, e era altamente valorizado por audiófilos e entusiastas da música. Cara, eu não sei vocês, mas olhando esses produtos que a JBL lançava, dá aquela impressão de ser algo, tipo, muito foda, sabe? Algo muito maneiro, tipo, algo que traz respeito. Você ter isso na sua sala, no seu quarto, tipo, algo que traz respeito. Você fala assim, você olha aquilo e fala, cara, o que é isso? Aí quando você coloca pra tocar, você consegue ver a assinatura JBL nisso, entendeu? À medida que a JBL expandiu sua atuação para o mercado de consumo, foram lançados produtos icônicos, como o modelo L100 Century em 1970. O L100 foi um marco na indústria de áudio e se tornou um dos alto-falantes mais vendidos de todos os tempos. Com seu design elegante e desempenho sonoro excepcional, o L100 oferecia uma reputação de som rica, detalhada e envolvente para audiófilos e amantes da música em geral. Mas olha só, voltando um pouquinho, em 1957 foi desenvolvido o JBL Paragon, que é um icônico alto-falante de alta fidelidade, projetado para oferecer uma experiência sonora excepcional e se tornou um marco na indústria do áudio. O Paragon foi projetado pelo engenheiro Arnold Wolff e apresentava um design impressionante. Era uma combinação de engenharia de áudio avançada e estética elegante. Seu gabinete era uma peça única de móvel, com um formato de asa de borboleta, construído com madeiras nobres e acabamento requintado. Além de sua aparência distinta, o JBL Paragon foi notável pela sua qualidade sonora excepcional. Ele apresentava uma série de inovações técnicas, incluindo um sistema de alto-falantes de múltiplas vias e uma resposta de frequência ampla, combinado com seu gabinete acusticamente projetado. O Paragon oferecia uma reputação de áudio incrivelmente precisa e eficiente. O lançamento do JBL Paragon foi um marco na história da JBL e rapidamente ganhou reconhecimento e aclamação na indústria do áudio. Era um alto-falante de referência utilizado em estúdios de gravação profissionais e em salas de audição de audófilos exigentes. E olha só, até hoje o JBL Paragon é considerado uma peça de colecionador altamente valorizada e uma obra-prima do design de alto-falantes. Ele representa a busca contínua da JBL pela excelência sonora e continua a ser um símbolo de qualidade e inovação na indústria do áudio. Ou seja, não era só fazer equipamentos de áudio excepcionais, mas sim fazer equipamentos de áudio excepcionais com elegância. Após o lançamento dos primeiros produtos, a JBL continuou a evoluir e expandir a sua linha de produtos para atender às necessidades constantes de mudança no mercado de áudio. A empresa se destacou pela inovação contínua e pela introdução de tecnologias avançadas em seus produtos. Nos anos seguintes, a JBL lançou uma série de alto-falantes e sistemas de som que se tornaram referências da indústria. Alguns exemplos notáveis incluem a série Everest, lançada na década de 60. A série Everest apresentou um alto-falante de alta fidelidade que oferecia um desempenho excepcional em ambientes domésticos. Eu falo muito excepcional aqui, mas é porque na época os jornais, artigos falavam assim, era realmente assim, excepcionais os sistemas de áudio da JBL. Esses alto-falantes eles foram projetados para oferecer uma reprodução precisa e detalhada, com uma resposta de frequência ampla e uma capacidade de lidar com altos níveis de potência. E nessa mesma época também houve o lançamento dos primeiros monitores sonoros de qualidade profissional. A JBL também criou uma linha Professional Series. Ela expandiu a sua presença no mercado profissional com essa linha, que incluía sistemas de som de alta potência e alto-falante especializado para aplicações como estúdios de gravação, palcos de shows e salas de conferência. Esses produtos foram projetados para fornecer um desempenho confiável e de alta qualidade em ambientes profissionais exigentes. Por que assim confiável? Porque, por exemplo, a música que roda no seu fone de ouvido, às vezes não fica do mesmo jeito quando você coloca no alto-falante, por exemplo, do seu notebook. É diferente. Isso a gente vê quando edita algum vídeo. Por exemplo, eu edito algum vídeo e eu percebo que a música tá ok junto com a minha voz aqui no som, por exemplo, do meu computador, no monitor de som. Mas ao colocar no meu fone de ouvido, eu percebo que a música tá mais alta que a minha voz.
entendeu? Então, esses produtos que a JBL lançava na linha profissional, como os monitores de som, era para você ter uma alta fidelidade no que você está ouvindo. O que você está ouvindo no seu fone de ouvido é a mesma coisa que você vai ouvir numa caixa de som, seja em qualquer lugar. Ela também focou em alto-falantes para automóveis. Reconhecendo a demanda crescente por sistemas de som de alta qualidade nos automóveis, a JBL desenvolveu uma linha de alto-falantes e sistemas de som para o uso automotivo. Esses produtos ofereciam uma experiência sonora premium dentro dos veículos, com reprodução de som nítida e claro e potente. E hoje em dia, a JBL foca também muito na tecnologia Bluetooth e portabilidade. Com o avanço da tecnologia sem fio, a JBL adotou a conectividade Bluetooth em muitos de seus produtos, permitindo que os usuários transmitissem música sem fio para dispositivos compatíveis. E olha só, além disso, a empresa lançou uma variedade de alto-falantes portáteis e fones de ouvido que combinavam um desempenho sonoro de alta qualidade com portabilidade e conveniência. Mas olha só, agora entra em cena Sidney Harman. Ele foi um empresário e filantropo norte-americano, nascido em 1918. Ele desempenhou um papel crucial na história da JBL, através da aquisição da empresa em 1967. Isso mesmo, a JBL foi adquirida por ele. Harman, cofundador da Harman Kardon, estava buscando expandir o portfólio da empresa e identificou a JBL como uma oportunidade estratégica. A JBL já havia se estabelecido como uma marca líder na indústria do áudio, conhecida por sua qualidade de som e inovação técnica. Em 1967, Sidney Harman adquiriu oficialmente a JBL, incorporando a Harman Kardon e estabelecendo uma fusão que resultou na Harman International Industries. Essa aquisição trouxe uma sinergia significativa entre as duas empresas, combinando a experiência e os recursos da Harman Kardon com a reputação e tecnologia inovadora da JBL, e sua logo passa a ter o nome Harman abaixo da logo original. Sob a liderança de Sidney Harman, a JBL continuou a crescer e prosperar. Ele reconheceu a importância da pesquisa e desenvolvimento para manter a excelência da marca JBL, investindo em tecnologias avançadas e ampliando o alcance global da empresa. Além disso, Sidney Harman valorizava a importância da qualidade de som e da experiência do usuário. Ele dedicou a fornecer os produtos de áudio excepcionais e aprimorar a interação entre os consumidores e a música. A aquisição da JBL por Sidney Harman e a subsequente fusão com a Harman Kardon trouxeram um novo capítulo para a história da JBL. E olha só, a JBL desempenhou um papel significativo no lendário Festival de Woodstock, realizado em agosto de 1969. Mais tarde eu posso até trazer um pouquinho sobre esse evento que houve. Isso ocorreu na cidade de Bethel, no estado de Nova York. O evento, considerado um marco na história cultural e contracultura dos anos 60, contou com performances de alguns dos maiores nomes da música da época. E olha, a JBL foi escolhida para fornecer o sistema de som para o Festival de Woodstock, devido à sua reputação com a qualidade de som e a capacidade de lidar com grandes públicos. O sistema de som JBL foi projetado para atender às necessidades exigentes do festival, proporcionando um som claro e potente para as dezenas de milhares de pessoas presentes. A JBL instalou uma configuração maciça de alto-falantes e amplificadores, conhecida como a Soundwall. Essa configuração de som inovadora permitiu que as apresentações musicais fossem ouvidas com clareza e impacto, mesmo em uma área externa vasta e aberta. Durante os 3 dias do festival de Woodstock, o sistema de som da JBL transmitiu as icônicas performances de músicos para a multidão estimada de mais de 400 mil pessoas. Bandas lendárias como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Santana e muitos outros tiveram sua música amplificada pelos sistemas da JBL, contribuindo para a atmosfera mágica e sonora que tornou Woodstock uma experiência inesquecível para os participantes. A participação da JBL no Festival de Woodstock reforçou ainda mais a sua reputação como líder na indústria do áudio e seu compromisso com a qualidade sonora de eventos musicais de grande porte. Até hoje, a JBL é valorizada por músicos, engenheiros de som e amantes da música que buscam uma experiência sonora em suas performances e sistemas de som. Ah, e uma observação importante. Em 1976, John Morgan entra em cena. Ele é o novo presidente executivo da JBL. Thomas ainda continuava na empresa, mas ocupando uma outra função. Isso é normal na troca de executivos. Sob a liderança de Morgan, a JBL expandiu sua presença internacional, estabelecendo parcerias e ampliando sua base de clientes em diferentes regiões. Ele foi reconhecido por sua visão estratégica e habilidade de gestão, por ser um executivo já experiente, guiando a empresa em um período de crescimento rápido. Com o tempo, houveram outros presidentes executivos, mas os principais desde o início foram James, Thomas e John Morgan. Lembra daquele modelo L100 que eu falei lá no começo? Então, agora ele entra em cena. O JBL L100 apresentava um design clássico, com uma caixa retangular de madeira e uma grande removível que expunha os drives. Seu visual elegante e atemporal faz com que se destacasse em qualquer ambiente. Em termos de desempenho sonoro, o L100 era notável.
Ele foi projetado para oferecer uma reprodução de áudio precisa e balanceada, com uma resposta de frequência ampla e detalhamento excepcional. Seus drivers de alta qualidade, incluindo um woofer de 12 polegadas e um tweeter de 5 polegadas, proporcionavam uma experiência sonora envolvente e impactante. O JBL L100 foi aclamado por sua capacidade de lidar com uma variedade de gêneros musicais, sem distorcer nenhuma música com um volume muito alto, entregando graves profundos, médios suaves e agudos nítidos. Era um alto-falante versátil, adequado tanto para a audição de música quanto para o uso de sistemas de home theater. Além de seu desempenho sonoro excepcional, o L100 também se destacava pela sua durabilidade e qualidade de construção. Os materiais utilizados eram alta qualidade de fabricação meticulosa, garantida a longevidade do produto. E detalhe, ele vendeu cerca de 125 mil pares nos anos 70. O modelo 4400, também reconhecido como B-Radio, foi um dos alto-falantes mais notáveis desenvolvido pela JBL também. Originalmente lançado em 1974, o 4400 foi uma evolução maneira em termos de design e tecnologia, incorporando o conceito revolucionário da JBL chamado B-Radio. E olha só, o B-Radio era um sistema de alto-falantes que utilizava uma abordagem inovadora de design acústico para melhorar a dispersão do som. Ele foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de audição mais envolvente ainda e precisa em diferentes ambientes, superando as limitações dos sistemas convencionais. Em 1984, a JBL adquiriu a empresa United Recording Electronic Industries, a UREI, que era especializada em equipamentos de áudio profissional. A aquisição da UREI permitiu à JBL expandir sua presença no mercado de áudio profissional e fortalecer ainda mais a sua posição como líder na indústria. O nascimento do sistema EON da JBL remonta ao final da década de 1990, quando a empresa decidiu desenvolver um sistema de alto-falantes portátil e versátil, que pudesse atender às demandas dos músicos, DJs e profissionais de som em eventos ao vivo. O objetivo era criar um sistema de som compacto, fácil de transportar e configurar, mas com um desempenho sonoro excepcional, aquilo que você não precisa mexer, só liga na tomada e já era. A JBL queria oferecer aos usuários a qualidade de som que se esperava de seus renomados alto-falantes, em um formato mais conveniente e portátil. Assim, em 1995, a JBL lançou o sistema EON, que significa Entertainment on Internet. O sistema EON apresentava alto-falantes ativos, com amplificadores embutidos, e foi projetado para ser uma solução completa de áudio portátil. O sistema EON foi pioneiro na utilização de tecnologias avançadas, como amplificadores de classe D, processamento digital de sinal, o DSP, e design de gabinete inteligente. Essas inovações permitiram que os alto-falantes EON fornecessem um som potente, claro e equilibrado, em uma embalagem compacta. Os sistemas EON foram projetados para serem fáceis de usar, com recursos como controles de EQ integrados, que é equalizações, opções de conectividade versáteis e configuração rápida. Eles também eram duráveis e robustos, projetados para resistir ao uso intenso e ao transporte em turnês. O sucesso inicial do sistema EON levou a JBL a expandir sua linha de produtos, introduzindo modelos com diferentes tamanhos e configurações para atender às necessidades específicas de diferentes aplicações. Os sistemas EON tornaram-se populares não apenas pelas apresentações ao vivo, mas também em eventos corporativos, festas e instalações de áudio em geral. E olha só, houveram muitas outras inovações e produtos interessantes que eu teria que partir esse vídeo em 3 partes, mas eu posso trazer isso um pouco mais no futuro. A gente vê muito que a JBL foi uma dessas empresas que mais inovou no campo do áudio, entendeu? Eu vou trazer outras histórias também aqui, mas de antemão, acho que esse foi o vídeo que eu mais falei sobre inovações desse campo do áudio, que foi só em uma empresa. Apesar da partida prematura de seu fundador, a JBL continua a ser uma das marcas mais reconhecidas e respeitáveis no setor do áudio. Com décadas de experiência e inovação, a empresa se mantém na vanguarda da tecnologia de som, oferecendo uma ampla gama de produtos de alta qualidade para atender às demandas dos consumidores, profissionais de áudio e até entusiastas da música como um todo. A JBL continua a aprimorar seus alto-falantes, fones de ouvido, sistemas de som portáteis e produtos de áudio profissional, utilizando tecnologias avançadas e materiais de alta qualidade para entregar uma experiência sonora excepcional. Seja através de sistemas de som imersivos em casa, fones de ouvido sem fio ou caixas de som portáteis, a JBL se esforça para oferecer um desempenho superior, design elegante e facilidade de uso em seus produtos, não desfocando do seu produto principal. Ou seja, a JBL ela é uma empresa, né, na verdade, que ela fabrica apenas coisas relacionadas ao áudio, ao campo do áudio. Ela não desfocou e começou a fazer, por exemplo, televisões. Não é esse o ramo da JBL. Sob a liderança do atual presidente Michael McDonald, a JBL mantém seu compromisso com a inovação e excelência,
O atual presidente lidera a empresa com uma visão estratégica, impulsionando o crescimento contínuo e a expansão global da marca. Com uma presença global sólida, a JBL está presente em eventos musicais, festivais, estúdios de gravação, cinemas, estádios e em muitos outros lugares, onde a qualidade de som é fundamental. A marca continua a ser uma escolha preferida pelos músicos, artistas, profissionais de áudio em todo o mundo, devido à sua reputação de fornecer equipamentos confiáveis de alto desempenho. E olha só, além disso, a JBL também está comprometida com a sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. A empresa busca minimizar seu impacto ambiental, adotando práticas de produção sustentáveis e trabalhando para reduzir sua pegada de carbono. Nos dias atuais, a JBL continua a surpreender e encantar os amantes das músicas e audiófilos. Com seu legado excepcional em áudio e seu compromisso com a inovação contínua, a JBL continua a ser uma marca confiável e líder no mercado de áudio. Esse foi o vídeo de hoje, falei um pouco mais sobre a JBL, sobre seus fundadores, até os 3 principais presidentes e o presidente atual, né, também. Falei um pouco sobre o Festival de Woodstock, mas eu vou trazer um vídeo à parte sobre isso. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe claro aquele feedback, deixe um comentário, o que você achou dessa história. Você tem um produto da JBL aí com você? Eu vejo que a JBL hoje em dia se expande muito mais, tem preços mais acessíveis. Eu já tive acho que uns 3 produtos da JBL, qualidade excepcional, realmente é uma qualidade muito boa. Eu não largo meus produtos da JBL por nada, né? Eu gosto muito disso. Lembrando, né? Eu mostrei no começo do vídeo, não ganho nada para fazer isso, para amaciar ego de empresa nenhuma, né? Mas eu gosto de contar essas histórias dessas empresas, empresas que valem a pena ser contadas essas histórias. Também agradeço ao site, que eu vou deixar aqui o link, que me ajudou a criar todo um roteiro para estar mostrando aqui para vocês em vídeo. É um site que contém muitas fotos legais, muito conteúdo relacionado ao fundador, o James, e também a JBL. Então, se você gostou, aprecie esse trabalho. Montar um roteiro, fazer toda essa gravação é algo difícil, né? É algo que você não consegue fazer assim tão fácil, né? Mas, pelo menos pra mim. Mas obrigado, eu agradeço mesmo que você tenha curtido, tá? Se inscreva, ativa o sininho para receber umas novas notificações aí que eu vou estar postando, ok? Obrigado e até mais.